Dá o seu único filho, o seu unigênito filho, para morrer em nosso lugar. Então nós estamos aqui esta noite, em primeiro lugar, para adorar o Senhor dos céus e da terra e celebrar ao Deus Todo-Poderoso. Hoje é culto de ceia, um culto todo especial, onde estaremos nesta celebração ao Deus dos céus e da terra. É bom nós estarmos na casa de Deus e sentirmos a presença de Deus nas nossas vidas. Já está bom o louvor que aconteceu até aqui e vai haver ainda mais louvor. Alegrou o nosso coração. Foi bom, foi maravilhoso. E naturalmente que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então Ele está aqui na pessoa do seu Espírito Santo. Meus amados irmãos, esta noite eu gostaria de falar com os irmãos acerca de um tema que é a mordomia cristã, conectada com a administração, ser mordomo, pensar nos valores de Deus em nós. Nós vamos falar sobre a mordomia do corpo, vamos falar sobre a mordomia da alma, vamos falar sobre a mordomia do dízimo, mas não é hoje, é um de cada vez. Nós vamos começar por falar sobre a mordomia do corpo. Nós temos este corpo, que é a habitação do nosso ser. Este corpo um dia vai deixar de ser. Vai voltar ao pó, como era antes, e o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, vai voltar para Deus, que o deu, para ficar para todo sempre com Ele. Aos nossos olhos, ao pensarmos, ao meditarmos, ao examinarmos, talvez nós não daríamos muito valor ao corpo, mas o corpo é muito importante. E nós temos algumas recomendações do Senhor nosso Deus em relação ao nosso corpo. Corpo que foi dado por Deus para nós cuidarmos dele. Nós somos os mordomos deste corpo que pertence ao Senhor nosso Deus. Tudo pertence a Deus. Nós vamos ver neste estudo estudos sobre a mordomia cristã, que é assim mesmo. Deus é o dono de todas as coisas. Muita gente não acredita assim. O homem natural não tem este entendimento. Mas graças a Deus que nós temos. Porque já não somos mais homem natural, mas somos homem espiritual. E Deus se tem revelado às nossas vidas de uma forma maravilhosa, de uma forma gloriosa, de uma forma toda poderosa. Os irmãos sabem que em relação ao corpo, uma das coisas mais importantes é a nossa alimentação. Ou você come para morrer, ou você come para viver. Há pessoas que realmente comem por prazer, para saborearem as diferentes comidas, os seus sabores, etc. Mas o mais importante é nós podermos comer para viver. E a nossa alimentação, ela tem que ser regrada. Ela tem que ser bem selecionada. Fugir das gorduras, fugir daquilo que realmente não é bom para nós e nos alimentarmos de forma que o nosso corpo possa ser beneficiado com a alimentação que nós comemos e não ser prejudicado. Outro aspecto importante em relação ao nosso corpo vem na área do exercício. É necessário nós exercitarmos. O meu médico falou para mim há tempos, tu não podes parar mais. Tu tens que fazer qualquer coisa. Ou andar, ou usar a esteira, ou ir no ginásio. Tens, para o resto da vida, tu precisas te movimentar. Isso está relacionado com o nosso corpo, para termos um corpo mais saudável, mais forte, para
vivermos aqui, porque o corpo é só para vivermos aqui. Mas também ainda na área do corpo, nós temos a questão da decência. Nós, como crentes, como salvos, como filhos de Deus, temos que vestir decentemente. Deus se preocupou isso no princípio. O homem estava nu e ele fez aquelas folhas, matou depois o animal, cobriram-se de folha, depois o animal, para que pudesse fazer aquela vestimenta, para que os homens, as mulheres, pudessem andar neste mundo, conduzir neste mundo de forma decente, de forma não provocativa, mas de forma que agrada ao Senhor nosso Deus. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus? Hoje, naturalmente, que há uma tendência para a indecência. Nós ontem, o nosso evangelista Carlos Daniel estava falando da necessidade de não nos conformarmos com este mundo, não sermos conforme a este mundo. E uma das áreas é na área do vestir. Claro que há esta tentação, principalmente dos adolescentes, dos jovens e também dos mais velhos, principalmente a área feminina, porque o homem veste umas calças e uma camisa e está excelente. A mulher não é bem assim. E há uma certa concorrência na área feminina. Parece que umas se vão despindo, depois as outras vão se despindo ainda mais, para serem mais provocativas do que as anteriores. Mas, mulher de Deus, mulher salva e remida pelo sangue precioso de Cristo Jesus, não faz assim, não é verdade? Nós somos diferentes. E porque somos diferentes, então, nós vestimos decentemente e isso agrada ao Senhor nosso Deus. E você não sabia, nem se apercebe, mas vestir com decência traz alegria para o teu coração. Traz a presença de Deus para a tua vida. E, consequentemente, com a presença de Deus na tua vida, na presença de Deus, há abundância de alegrias. Há coisas que nos acontecem, a gente não nos apercebe bem, mas muitas vezes é para não estarmos conforme a vontade do Senhor nosso Deus, mas antes conforme o mundo e aquilo que o mundo faz. Há, naturalmente, aqui aqueles que são mundanos, andam conforme o estilo mundano, e há os crentes, os salvos, os remidos pelo sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor, que não andam conforme o mundo. O irmão pode dizer amém e glorificar a Deus. Isso é uma parte que nós abrimos aqui. A palavra mordomia, ela está diretamente conectada com administração. Mordomo deriva da palavra grega oioknos, que significa mordomo, o administrador de uma casa. O ministério de mordomia cristão é estruturado para apoiar o cumprimento da missão da igreja através de treinamento e educação dos líderes e membros nos princípios da administração pessoal, dos talentos e dos bens concedidos por Deus. Uma das razões por que nós tínhamos que ser sempre agradecidos a Deus, porque foram muitos os talentos, os bens recebidos da mão de Deus para cada um de nós. Pensemos na respiração, pensemos no falar, pensemos nos movimentarmos. Só quando nós eventualmente estamos doentes é que valorizamos a saúde que nós tínhamos antes. Então, por tudo isso, nós temos que estar gratos a Deus. Somos dispenseiros de Deus, responsáveis diante dele pelo uso apropriado do tempo. Também, naturalmente, que para isso nós precisamos ser disciplinados para aproveitarmos bem o nosso tempo. Há gente que não tem tempo para nada porque é indisciplinada, desperdiça muito tempo. Agora, se nós formos disciplinados, aí nós vamos conseguir nos organizarmos para termos tempo, para fazermos aquilo que é necessário fazer, aquilo que devemos fazer, porque nós fazemos muitas coisas que também não eram necessárias, e uma delas
é nós perdermos muito tempo sentados em frente da televisão. Aí é um desperdício de tempo e nós temos que nos organizar para fugir da televisão, porque ela não vai fugir de nós. Nós é que temos que fugir dela. Amém, irmãos? Nem tudo o que dá na televisão é mau, mas uma grande parte daquilo que dá lá é mau, não presta. Lança impurezas na nossa mente. E nós podemos referir aqui a mil e uma coisa. Novelas, fotonovelas e aqueles filmes violentos de brigas e contendas. Às vezes eu fico admirado, de ver, porque eu já vi alguns aqueles filmes de sangue, violência, eles gostam daquilo. Mas aquilo só nos prejudica. Aquilo não, naturalmente, que não enche a nossa mente de virtudes. Antes, pelo contrário, fica na área da maldade. Das capacidades e posse, e das bênçãos da terra e seus recursos, que Ele colocou sobre o nosso cuidado. Bênçãos da terra e seus recursos. Uma bênção vinda dos altos céus. Você tem as batatas, tem as couves, tem os repolhos, enfim, tem os feijões, tem as cenouras, tem a fruta, tudo isso é dádiva divina. Foi Deus que deu. E Ele queria que tudo isso fosse de graça para nós. No Jardim do Éden, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles tinham tudo isso de graça. Mas por causa do pecado, veio, a mão do Senhor pesou, e agora nós temos que trabalhar para ter o pão de cada dia, para termos as couves, para termos as batatas, para termos os repolhos, tudo isso, nós temos que trabalhar, ganhar dinheiro e com esse dinheiro comprar todas estas coisas que anteriormente eram gratuitas. Deus dava, e essa era a intenção divina. E vai vir um dia em que vamos passar a ter tudo de graça de novo. Eu não sei se vamos ter batatas e repolhos e couves no céu, mas teremos outras coisas boas, melhores ainda, mais gostosas. E teve aqui um pastor que passou por aqui e ele falou que gostava muito de uvas. Então, para ele, ia existir uvas no céu, porque ele gostava muito de uvas. Eu não sei, eu gosto muito de abacaxi, de outras frutas, não sei se vai ter isso no céu, mas se não tiver o abacaxi, vai ter coisas ainda melhores. Amém, irmãos? Isso vai ser uma coisa maravilhosa. Vai ser uma coisa gloriosa. Ali nós vamos ser finalmente felizes para todo sempre. Reconhecemos o direito de propriedade da parte de Deus. Ele é o dono de todas as coisas, como já falamos. Por meio de um fiel serviço a Ele e aos nossos semelhantes, devolvemos os dízimos, uma parte importante, de investir em nós mesmos e na obra do Senhor nosso Deus, e dando as ofertas para a proclamação do seu Evangelho, para a manutenção e crescimento da sua igreja. O irmão quer dizer amém e glorificar o nome do Senhor nosso Deus? A mordomia, amados irmãos, termos mordomos do Deus Todo-Poderoso, é um privilégio que Deus nos concede para desenvolvimento no amor e vitória sobre o egoísmo e a cobiça, que nos afetam tanto. Nós temos a tendência para sermos egoístas, sim ou não? O eu vem em primeiro lugar. Então, a mordomia é este privilégio para não sermos egoístas nem cobiçosos. A cobiça, portanto, é um princípio, não é um princípio divino, é um princípio do inimigo das nossas almas. E a cobiça, ela nunca vem sozinha. Ela vem com orgulho, vem com a vaidade. Então, nós temos que fugir a isso, porque não é de Deus. E se não é de Deus, é do inimigo das nossas almas, é do diabo. E tudo aquilo que é do inimigo das nossas almas não gera felicidade, não gera bem-estar. Só traz tristeza e amargura para os corações. Então, quando nós estamos percebendo que estamos sendo afetados pela cobiça, pela inveja que acompanha a cobiça também, a vaidade, o orgulho, temos que fugir disso e pedir a ajuda do Senhor nosso Deus para não sermos cobiçosos, vaidosos, orgulhosos. E às vezes alguns não se apercebem que estão sendo cobiçosos, orgulhosos,
vaidosos. A vaidade, há uma tendência. Parei aqui porque comecei a olhar para as irmãs. Eu acho que a vaidade tem ela acompanha muito o setor feminino. Quanto tempo você gasta em frente do espelho? Penteando, aquela coisa, etc. Não é que esteja errado, não é? Mas é aquela tendência para as mulheres e os homens serem vaidosos, serem orgulhosos. Isso não é bom, não é de Deus, nem é benéfico para as nossas vidas. Então, meus amados irmãos, é ponto assente. E nós temos que colocar isso no nosso coração. Somos mordomos de Deus, administradores de Deus, daquilo que Deus nos deu, administradores na casa de Deus, que é o Senhor, e nós temos, com a ajuda de Deus, cheios do Espírito Santo, ser bons administradores do Senhor nosso Deus, que, como já falamos, Ele é o Senhor. O irmão pode dizer amém. Ele é o Senhor da criação, em primeiro lugar. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito nem daquilo que se vê. Então, o Senhor é o Criador e, consequentemente, Ele é o mantenedor também de todas as coisas. O Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. E nós temos que reconhecer isso, e reconhecendo este princípio, estar em submissão a Ele. Ele é também o Senhor do reino pessoal e impessoal. Mateus capítulo 5, versos 45, diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Irmãos, eu acho que nós precisamos ter um relacionamento muito melhor com o Senhor nosso Deus. Eu também. Veja, aqui fala a palavra do Senhor para nós termos este relacionamento melhor, maior, para nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus, que é o nosso Pai, que está nos céus, o dono de todas as coisas. Ele está no comando, na liderança de todas as coisas. Ele tem todas as coisas na sua mão e Ele quer nos abençoar com tudo aquilo que nós precisamos. O irmão quer dizer amém e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Sendo assim, meus amados irmãos, Deus é o Senhor do homem. Ele é o Senhor do homem, e quando nós falamos do homem, falamos da mulher também. Está tudo incluído. Primeiro, por direito da criação. Gênesis capítulo 1, verso 27 diz assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja aqui que logo do princípio, Deus quis que nós estivéssemos conectados com Ele. Ele quis que nós nos pudéssemos parecer com Ele. Não é isto lindo, não é isto maravilhoso? Mas a intenção divina, ela não vem em primeiro lugar no aspecto físico. Ela vem em primeiro lugar no aspecto interior, das virtudes maravilhosas e gloriosas que Ele quer ver em nós. E no princípio Ele nos criou assim, com estas virtudes, parecidos com o Senhor dos céus e da terra. Nós somos de Deus também por direito de preservação. Atos capítulo 14, versos 17 e 17, 28 fala assim: contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu. O irmão agradece pelas chuvas que vêm do céu. As chuvas são precisas, até a neve, o senó, que a gente reclama tanto contra a neve e contra o senó, mas dá trabalho a muita gente. E é bom para a natureza, mata muitos daqueles bichos que nos prejudicam. E nós temos que ser gratos também por isso. Deu a chuva e estações frutíferas, enchendo-nos de mantimento e de alegria os nossos corações.
nos encher de alegria com tudo isso. E, meus amados irmãos, nós poderíamos estar num estado ainda muito melhor. A poluição, por causa dos homens não terem verdadeiramente obedecido ao Senhor nosso Deus e terem contribuído para a poluição, as coisas ficaram muito mais difíceis e, naturalmente, que nós sabemos a quantidade de vírus que existem por aí e que, consequentemente, tem matado muita gente. Então, nós, por causa disso, não vamos deixar de dar graças a Deus. A verdade é que esta circunstância, estas anomalias, breve vão terminar, porque Jesus está voltando. E esse também é um indicativo de que Jesus está voltando. O estado atual das coisas, em todos os aspectos. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos nossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Nós somos geração de Deus. Principalmente aqueles que já são salvos, que já se converteram ao Senhor nosso Deus. Mas, naturalmente, foi Ele que criou toda a criatura. A mão de Deus está aí na existência e na criação. Ele é o Todo-Poderoso, Ele está acima de tudo e de todos, sempre com uma intenção divina, maravilhosa e gloriosa, que é para abençoar, para nos fazer prosperar, para cuidar de nós, para nos fazermos vitoriosos em Cristo Jesus. Mas para isso nós temos que desejar Deus, nós temos que querer Deus. Há um hino aí que fala, quero Deus. E nós precisamos estar sempre desejando Deus para as nossas vidas. A nossa vida sem Deus não tem razão de existir. Deus tem que ser a razão do nosso viver. Ele está lá na glória. Neste preciso momento Ele está sentado lá no trono de glória. Ele está olhando para nós. Eu quero dizer-vos que Ele está gostando daquilo que nós estamos falando aqui esta noite, honrando e glorificando o seu nome e reconhecendo a sua autoridade, o seu poder, a sua majestade e a necessidade que cada um de nós tem de dependermos dele e só dele. Essa manhã no culto administrativo nós falamos um pouco sobre isso, da necessidade de não ficarmos dependentes uns dos outros, mas ficarmos inteiramente dependentes do Senhor dos céus e da terra. Porque aí, nós dependentes do Deus Todo-Poderoso, é que alcançamos a verdadeira independência. E teremos verdadeiramente uma vida de vitória, uma vida abençoada. A alegria do Senhor sendo bastante nas nossas vidas, pela ação do Espírito Santo em cada um de nós. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Somos dele, finalmente, por direito da redenção. Foi Ele que nos redimiu. Foi Ele que nos salvou. Estávamos irremediavelmente perdidos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo. É nosso dever. Glorificarmos a Deus no nosso corpo. Dando glórias a Deus, louvando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. E também, como nós já falamos aqui, vestindo decentemente. Vestindo decentemente, irmão Lloyd, através do nosso vestir, nós vamos glorificar a Deus também. Aí, os despidos que andam aí pela rua, olham para nós e olham, vai ali um crente da Filadélfia. Realmente eles são diferentes. E o irmão já viu que uma pessoa vestida decentemente fica linda, fica maravilhosa. Eu já vi pessoas na rua que não são crentes, mas vestidas decentemente, ficam bonitas, ficam elegantes. É chique. Os irmãos têm essa expressão no Brasil? Tem ou não tem, irmã Marisa? Tem, né? Pois é. Agora fica tudo deturpado. As pessoas saem da cama em pijama e aqueles pijamas às vezes são compostos, tudo bem, mas descompostos e vão para a rua assim mesmo. É a sociedade maluca em que nós vivemos.
E o crente, em vez de fazer diferença até nas roupas também, fica igual ao mundo. Não é uma tristeza. Temos que orar muito ao Senhor nosso Deus. E não podemos deixar os nossos princípios, que são bons, que são maravilhosos, que agrada ao Senhor nosso Deus. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Rosinha, eu às vezes fico admirado, sabe? É o seguinte, um marido leva do seu lado uma mulher que vai vestida indecentemente e ele vai tudo feliz, tudo contente. Como é que isso é possível? Não é verdade? Os maridos, eu tenho um trabalho grande, porque muitas vezes os maridos não me estão ajudando. Não deixa a sua esposa sair para a rua vestida indecentemente. Você é o cabeça do lar e Deus lhe deu autoridade para você atuar nesta área aí também. Porque é sua esposa. Você não quer que ela vá expor o seu corpo aí pela rua, etc. Não quer que ela seja julgada mal. E, portanto, de alguma forma, como é que chama? A decência dela, era outra palavra que eu queria usar aqui, seja afetada, a dignidade dela, de alguma forma. Diga? Não é moral, é a reputação, a reputação, etc. Mas tinha ainda uma outra palavra, fica para a próxima vez que nós falarmos nisso, porque se calhar a gente vai falar nisso muita vez, porque é preciso, é necessário. As mulheres não gostam muito, mas é necessário, é preciso, amados irmãos. Porque fica lindo, fica maravilhoso, quando nós estamos, até com as nossas roupas, agradando ao Senhor nosso Deus. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. A importância da mordomia. Para destacar a importância da mordomia, que é administração, é governo, destacaremos alguns princípios que emanam do coração da Bíblia. Número 1. A vida, ela tem um propósito. Nós estamos aqui sem propósito. A vida tem um propósito. A Bíblia não aceita a ideia do acaso. Perguntas como: por que eu nasci? Por que estou vivo? De onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Tenha respostas claras na palavra de Deus, sim ou não? Amém, graças a Deus. Porque eu nasci? Foi a vontade de Deus. Foi porque Deus quis. Eu estou aqui com um propósito. Porque estou vivo. Acima de tudo, para honrar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. De onde vim? Vim das mãos do Todo-Poderoso. Ele é o Criador. Muita gente não sabe isso. Nós viemos de Deus, e porque viemos dele, nós somos dele. Porque estou aqui, mais uma vez, é com este propósito maravilhoso e glorioso de honrarmos e glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus, especialmente aqueles que já estão compromissados com o Todo-Poderoso. Para onde vou? Se eu vim de Deus, vou para Deus. Se realmente há dois destinos finais, é verdade. Há o castigo eterno e há também o céu da glória. Aqueles que permanecerem no seu pecado, na sua maldade até ao fim, eles vão para o castigo eterno. Mas aqueles que realmente reconhecerem que são pecadores, pedirem perdão para os seus pecados, aceitarem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se converteram ao Deus Todo-Poderoso, eles vão para onde? Vão para o céu de glória. Vão ser felizes, finalmente, por toda a eternidade.
mesmo respeitando o livre-arbítrio de cada um, descuida de cada ser na terra. Uma das coisas maravilhosas e gloriosas em relação a Deus é que Ele não nos impõe nada. Ele nos criou com livre-arbítrio. Nós queremos ou não queremos. Nós podemos traçar um caminho que leva à perdição, que é largo e espaçoso, mas também podemos escolher andar no caminho estreito, que leva à glória, que leva à eternidade. E é esse caminho que Deus quer que nós possamos trilhar. O meu irmão quer dizer amém e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Também nós somos do Senhor e Ele é o nosso Senhor através da sua ação permissiva. Salmo 81, verso 12 diz assim: pelo que eu os entreguei à obstinação dos seus corações, para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Isso aqui se trata daqueles que estão usando mal o livre-arbítrio que Deus deu. Estão em desobediência, estão trilhando os caminhos do pecado. E Deus dá este livre-arbítrio, mas finalmente tem o castigo. Através da sua ação preventiva também. Gênesis capítulo 20, verso 6. Ao que dele respondei em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocar nela. E aqui fala de Abimeleque, não é verdade? Sara, que Abraão, com medo, às vezes a gente tem medo, não é verdade? E não deveríamos. E ele é o pai da fé. E o medo é exatamente o contrário da fé. Ele ficou com medo que o matassem para pegar na esposa, que era linda, maravilhosa, bonita. E aí não falou que ela era a sua esposa. Aí o rei olhou para ela e ficou logo apaixonado. Foi amor à primeira vista. E tomou ela para si, porque não sabia que ela era mulher de Abraão. Aí Deus não deixou que ele tocasse nela. Deus cuida das nossas esposas. Deus protege as nossas esposas. Quando você é realmente um homem de Deus, no exercício da sua fé, quando você tem um compromisso verdadeiro com o Todo-Poderoso, até da tua esposa Ele toma conta. Os teus filhos, as tuas propriedades. Ele está ali. Então, aqui temos a ação preventiva do Senhor dos céus e da terra. E nós queremos, exatamente uma das razões porque nós queremos que Ele seja o nosso Senhor, é porque vamos ter esta prevenção, vamos ter este cuidado do Senhor dos céus e da terra em nosso favor. O irmão crê nisso? O irmão quer dizer amém? Agora imagine, quando num lar temos um homem de Deus, sacerdote do lar, e temos uma mulher de Deus, a sacerdotisa. Homens, portanto, maridos e mulheres verdadeiramente compromissadas com o Todo-Poderoso. O que é que vai acontecer? Esse casal será um casal invencível, porque tem o poder de Deus na sua vida e Deus está cuidando deste casal. Nosso problema é que às vezes a gente dá brecha. Não temos aquele compromisso com Deus que deveríamos ter e por isso nós sofremos. Temos ainda a ação diretiva do Senhor nosso Deus. Gênesis capítulo 50, verso 20 diz: vós na verdade intentaste o mal contra mim, Deus porém intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. E trata de José, não é? Aquela história que não é história, é verídica, etc. Linda, maravilhosa, gloriosa. O grande exemplo de José. Esta figura bíblica impactante. Ele era um filho obediente. Ele era um filho exemplar que ficou para a posteridade. José nos inspira. E ele era muito amado pelo seu pai. Um filho obediente. Um filho que se posiciona, que respeita os pais. Que tem palavras boas para os pais.
que fica ali na humildade e na mansidão, servindo ao seu Pai, ele gera, ele vai motivando o amor no coração dos pais, que começa a crescer e é maior e maior. Não é que o pai ama mais um ou ama mais outro, mas é assim, essas coisas originam. A gente também na igreja, quando temos uma ovelha que realmente é obediente, que é submissa, que é uma bênção na igreja, que está sempre pronta para fazer aquilo que lhe vem à mão, que não é conflituosa. Irmãos, isso toca o nosso coração, a gente começa a ter uma tendência natural do homem. Não é que ame mais, é as circunstâncias que geram o amor no nosso coração. Até o irmão Davi. O irmão Davi, ele tem uma inclinação maior para alguns jovens, eu sei. Ele já falou para mim. Eu até podia citar aqui um nome, mas não vou citar. Mas é assim mesmo, amados irmãos. Nós construímos o amor no coração dos nossos líderes, com estas atitudes obedientes. A gente olha e vê ali realmente é uma ovelha abençoada, é uma ovelha maravilhosa, é uma ovelha que tem um compromisso com Deus, é uma ovelha que é assídua nos cultos. Não é verdade? São com esses que a gente conta. Não são com os irresponsáveis e os indisciplinados. A gente conta com aqueles que são responsáveis e que são disciplinados, que conosco estão fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Os irmãos sabem o que é que eu estou falando aqui? Isso é importante, amados irmãos. Deus quer nos abençoar muito. Deus quer fazer de nós verdadeiras bênçãos nas suas mãos, mas nós temos que nos colocar nas mãos dele. Quando nós vamos às grandes figuras bíblicas, nós vemos que algumas das características, a maior, era a humildade e a mansidão. Depois vinha a retidão, vinha a integridade, vinha a verdade, vinha a sinceridade. Tudo isso é importante, importantíssimo. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Tudo, meus amados irmãos, que temos ou somos é de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 3, Ele quer dar para nós. Ele deu, e vai dar mais ainda, conforme a nossa fidelidade no exercício da nossa mordomia. Ele vai dar muito mais ainda. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo Jesus, nosso Senhor. Não que sejamos capazes por nós próprios, não. É Deus, é em Deus. É na força do Senhor. É naquele que me fortalece. É naquele que me dá a força. Nunca podemos pensar que acontece nas nossas forças. Há algo que está em nós mesmos, não. Vem das mãos do Todo-Poderoso. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Um dia temos que prestar contas. Nós somos mordomos, estamos aí nesta administração daquilo que Deus nos tem dado, nos tem colocado nas nossas mãos. Uns receberam 2 talentos, outros receberam 5, outros receberam 10, 3, etc. Não interessa aquilo que você receber. Agora, o importante é você tomar esses talentos e gerar mais talentos, outros talentos, para não chegar um dia ao céu de mãos vazias, mas colocar nas mãos do Deus Todo-Poderoso aquilo que você, com a sua administração, fez crescer, aumentou. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Que nós possamos chegar ao céu com muitas almas ganhas para o Senhor nosso Deus. A mordomia do corpo. Esta foi apenas uma introdução. Rapidamente nós vamos ver isso aqui. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 23, diz assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, o vosso espírito, a alma e o corpo. Sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta irrepreensibilidade que está aqui é nós estarmos posicionados de tal forma
a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, posicionado de tal forma que estamos agradando ao Deus Todo-Poderoso. E assim chegaremos à glória em vitória. Veremos como o crente se deve conduzir em relação ao seu corpo, sendo zeloso, exercitando santidade no serviço e na dedicação ao Senhor. O primeiro aspecto importante em relação ao nosso corpo, principalmente nós que já nos convertemos ao Senhor nosso Deus, é que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a habitar a nós a partir do momento que nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas. Nos convertemos a Ele, como eu já disse. A Bíblia, ela nos adverte, e sabemos disso. Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Meus amados irmãos, o nosso corpo ele é importantíssimo, ele tem uma missão importantíssima na terra, e temos que o conservar e preservar para a obra do Senhor nosso Deus. Este templo deve estar cheio do Espírito Santo. É assim que nós podemos conservar o nosso corpo, podemos preservar o nosso corpo, é nos enchendo do Espírito Santo. Diz lá em Efésios capítulo 4, verso 31, e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Se movimentavam no corpo, andavam, abriam a sua boca, falavam, pregavam, na unção e no poder do Espírito Santo. Que maravilha, que bênção! E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Então nós temos que estar posicionados corretamente nestas áreas que eu já falei, e o enchimento do Espírito Santo, naturalmente que há algum esforço a fazer da nossa parte, mas Deus completa quando nós estamos naquele lugar, o lugar certo, o lugar que agrada a Deus. Ele nos enche com o seu Espírito Santo. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Para encher primeiro tem que estar vazio, naturalmente. Vazio de tudo aquilo que não agrada ao Senhor nosso Deus, a nossa mente limpa, coração limpo, estando agradando ao Todo-Poderoso, e Ele nos vai encher com o poder do seu Espírito Santo. Como deve ser o corpo de um crente? Em primeiro lugar, ter as marcas de Cristo. Daqui em diante, diz lá Gálatas capítulo 6, verso 17, daqui em diante ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. E nós podemos falar de algumas marcas de Cristo. A primeira é, sem dúvida alguma, o amor. Cristo, Jesus, Ele esteve sempre no exercício do amor, Ele está sempre no exercício do amor. Esta era a grande marca. A segunda marca, sem dúvida alguma, Jesus foi sempre obediente, até à morte e morte de cruz. Outra grande marca, sem dúvida alguma, a obediência, a submissão. Terceira marca, ele estava predisposto e com alegria fazia a obra do Senhor nosso Deus. Estava sempre desejoso para fazer aquilo que o Pai queria. E naturalmente que a vida dele era uma vida de santidade. Jesus foi, é e será sempre santo. Outra marca de Cristo que deve estar na minha vida. Assim deve ser o corpo do crente, assim deve ser o crente em todo o seu ser, levando no seu corpo, como diz aqui, as marcas de Jesus Cristo. Ele era também dedicado à obra de Deus. Filipenses, ou nós temos que ser dedicados à obra de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 21, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Meus amados, a nossa prioridade nessa nossa caminhada como crentes, como cristãos, é nós fazermos a vontade do Senhor nosso Deus, é nós exaltarmos e glorificarmos a Cristo com a nossa vida, com o nosso posicionamento, com o nosso falar, com o nosso cantar. Cristo deve ter a prioridade, o primeiro lugar na nossa vida, e nós morremos para o mundo
e ressuscitamos para Cristo, na verdade. Queremos cada vez mais não nos conformarmos com este mundo, mas estarmos servindo a Cristo. Temos que ser, o nosso corpo tem que ser também um instrumento de culto. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Nós já falamos aqui um pouco sobre isso e, naturalmente, que Deus quer nos ajudar para que nós possamos, com a nossa boca, estar louvando, estar bendizendo, estar glorificando o nome do Senhor nosso Deus. As nossas palavras têm que ser palavras boas, têm que ser palavras agradáveis ao Senhor dos céus e da terra, têm que ser palavras que edificam, que consolam, que exortam. Estarmos glorificando ao Senhor nosso Deus no nosso corpo, diz a palavra do Senhor nosso Deus. O irmão quer dizer amém, glorificar o nome do Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, a mordomia do corpo, algumas considerações finais. A visão bíblica de propriedade do corpo, 1 Coríntios capítulo 6, verso 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. O que é que significa aqui? É que nós precisamos manter o nosso corpo puro, santo, agradando ao Senhor nosso Deus. Nós estamos agora numa outra dimensão, a dimensão divina. Nós estamos servindo ao Senhor nosso Deus. O irmão quer dizer amém, glorificar ao Senhor. A soberania, lá em Jeremias capítulo 18, versos 3, 4 e 6, diz assim: desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme parecer bem aos seus olhos. Não poderei eu fazer de vós como fiz, ou como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós temos que ser como vasos, e somos vasos, e temos que ser vasos nas mãos do Senhor nosso Deus, predispostos para que Ele nos possa moldar à sua maneira, ao seu jeito. Para isso, temos que estar no exercício da nossa fé, temos que estar obedientes, temos que estar em submissão ao Todo-Poderoso. Os irmãos têm que concordar comigo que muitas vezes nós queremos é que a nossa vontade prevaleça. Há gente que quer servir ao Senhor, mas já escolheu o que vai fazer. E não cede. E não pode ser assim. Uns querem é cantar, outros querem é pregar, etc. Não, nós temos que nos colocar nas mãos do Senhor, nosso Deus, incondicionalmente. E deixarmos que Ele trabalhe a nossa vida. Na igreja nós não precisamos só de pregadores e cantores. Todos têm a sua utilidade. E os cantores e os pregadores também podem fazer outras coisas. Não é só cantar e pregar. Amém, irmãos? E a igreja precisa. Muitas vezes há um descuido muito grande em relação aos membros da igreja. E há falta de gente para trabalhar nos diferentes departamentos e nas atividades que são necessárias para desenvolver a obra do Senhor. A missão da igreja é evangelizar em primeiro lugar, é ganhar almas para Jesus. O que é que nós estamos fazendo nesta área? Nosso corpo deve estar em disciplina. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que, depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado, diz o apóstolo São Paulo. E nós queremos fazer nossas as palavras do apóstolo São Paulo. Nosso corpo precisa estar sempre ao serviço de Deus. Estamos aqui para trabalhar para Jesus. O resto do tempo que nos falta, a nossa prioridade é servir ao Senhor dos céus e da terra, sim ou não? É um homem pequeno, mas eu aceito.
Não é verdade? Porque não é fácil também, eu sei. Colocar Deus em primeiro lugar e estar em primeiro lugar ao serviço do Senhor não é fácil. Temos as nossas coisas, temos as nossas atividades, temos os nossos desejos, temos o nosso querer. Mas que o nosso querer e a nossa vontade esteja verdadeiramente submisso ao Todo-Poderoso. Mas vós mesmos é que fazeis injustiça e defraudais a isto, oh irmãos. Para concluir, meus amados irmãos, prezada igreja, vamos cuidar melhor do nosso corpo, com a intenção de ter o nosso corpo de boa saúde, forte, para ficar ao serviço do Senhor nosso Deus, em especial no sentido espiritual, não permitindo que as vaidades, as imundícias, a frieza espiritual e outras coisas nos possam contaminar. Amém, irmãos? Vamos colocar hoje, mais uma vez, o nosso corpo, a nossa vida, nas mãos do Todo-Poderoso. Fale para Ele: Senhor, eu estou aqui, eu quero te servir, eu quero fazer o meu melhor para ti. Os irmãos sabem que há muita gente que está frustrada, porque não está verdadeiramente ao serviço do Senhor nosso Deus. Eu estou apenas fazendo aquilo que quero fazer e não aquilo que Deus quer que ela ou ele faça, ou por outros motivos. Deus nos chamou, Deus nos salvou, Deus nos transformou para o servirmos com alegria, de toda a alma, com toda a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida. E é para isso que nós estamos aqui. O resto da nossa vida, nós que já somos do Senhor, nós que já demos a nossa vida ao Senhor, é para servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos céus e da terra. E só assim nós nos vamos sentir verdadeiramente realizados, abençoados e felizes. A igreja quer dizer amém, glorificar a Deus. Nós querem ficar de pé para nós orarmos ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos ajude neste posicionamento, neste querer amar e servir ao Senhor dos céus e da terra. Pai bendito, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, estou colocando esta igreja nas tuas mãos mais uma vez. Continua a abençoar, batiza com teu Espírito Santo, dá dons para a tua igreja. Oh Deus, usa cada um dos teus filhos com poder e glória. Dá saúde para eles, dá força, Senhor, força física, mas também força espiritual. Enriquece nestas áreas os teus filhos, os teus servos, meu Deus bendito. Ó Senhor, se há aqui alguém esta noite que está enfermo, tem dores, eu repreendo no nome de Jesus a enfermidade, a dor, haja saúde. Se há alguém ainda que está sendo afetado pelos vícios, pelo pecado, que possa dar o seu coração para ti, que possa ter uma experiência verdadeira contigo e ser salva por ti, abençoada por ti. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço e agradeço. E a igreja diz amém, amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se sentar e nós vamos passar à ceia do Senhor. Para isso eu estou convidando